Aleluia! Bom dia, igreja! Graça e paz, queridos. Vamos aproveitar esse tempinho, aproveitar que vocês já estão aqui de pé, que a nossa banda, os nossos músicos estão aqui para nos servir em amor. Vamos orar um pouco, a palavra nos ensina a nos enchermos do Espírito. Estamos aqui juntos para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Então, ore um pouco em línguas. Oriala mambrandaria assistir mambrandaria seria mambrandaria. Pai, eu te rendo graças por essa manhã, porque o Senhor é bom e a tua bondade, Pai, foi o que nos atraiu. Senhor, nós somos filhos amados, filhos e filhas que estão aqui nessa manhã para avançar um pouco mais do conhecimento de quem o Senhor é, no entendimento da tua palavra. Eu oro, Senhor, por corações abertos para receber essa palavra como uma boa terra e que ela possa dar frutos a 100 por 1. Te agradeço, Senhor, pelo privilégio que é ensinar, pregar a tua palavra. Te agradeço pelo Espírito Santo que nos guia, que nos ensina todas as coisas. E nós te entregamos, Senhor, todo este culto, essa reunião e a nossa vida, para que o Senhor possa agir em nós e através de nós. Obrigada, Senhor, por uma igreja saudável. Obrigada, Senhor, pela reunião dos santos. Sim, nós, aqueles que estão sendo santificados pela palavra. Nós somos gratos, Senhor, porque nós não estamos perdidos, mas nós estamos em um lugar que nós somos aperfeiçoados e vamos sendo desenvolvidos no nosso chamado. Obrigada, Senhor, por uma manhã gloriosa, não por minha causa, mas por tudo aquilo que a tua palavra, que a unção vai realizar através de mim e em conjunto com os meus irmãos. Te agradeço em nome de Jesus. Amém! Ô, glória! Você pode se sentar um pouco. O Senhor é sempre, sempre bom. Você está empolgado? Eu estou empolgada. É sempre um privilégio. Eu sou a Carol. Estou aqui nessa manhã para te servir com a palavra. E sei mesmo que nós vamos sair muito mais acrescentados, muito mais edificados, porque esse é o desejo do Senhor para as nossas vidas. Tem um aviso ali que eu acho que é para que eu reforce. A turma do discipulado pode subir. Amém? Você vai ser acrescentado aí com essas verdades maravilhosas. O discipulado é uma segurança para as nossas vidas. Então, você que está participando dessa turma, receba tudo, se empolgue. E você que vai permanecer aqui, fique conectado comigo, amém? Porque o Senhor tem coisas para nos comunicar nessa manhã. Ele é bom, Ele deseja que nós sejamos salvos, mas também cheios do pleno conhecimento da verdade. Nós estamos em um ministério sério, nós estamos em um lugar seguro. O nosso ministério tem valores, tem uma conduta, tem um modo que nós devemos seguir, conhecer. Existem pessoas que você pode estar sentindo falta aqui nessa manhã. E essas pessoas foram justamente corresponder a isso, né? No Verbo da Vida nós temos conferências de ministros, reuniões com pastores, diretorias. E, Carol, para que isso? Exige, não exige? Tempo, recurso, disposição, mas é justamente para que nós possamos permanecer falando as mesmas coisas. Que desafio, eu sei, mas nós vamos chegar lá, amém? Nós vamos construir isso essa manhã. Eu quero falar hoje sobre a unidade do corpo de Cristo. E que bom que estamos aqui para aprender mais sobre isso. O Senhor tem me comunicado essas verdades e eu quero compartilhar com vocês. Quero que você abra lá em Salmos 133 e o versículo 1. Salmos 133. Nós vamos discorrer um pouco sobre isso. Eu aprendo muito sobre unidade com o meu pastor, com a Nath, e quero ser dispenseira disso hoje na vida de vocês. E diz assim, você que já abriu, pode ler junto comigo, você que quiser acompanhar, está tudo bem também. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Sim,
ali o Senhor concede a sua bênção, vida para sempre. Então, aqui nós podemos ver o óleo representando, né, a bênção e o orvalho representando a vida. E a gente precisa entender que Arão, aqui, que é citado, é um sacerdote levítico, mas nesse tempo aqui, ele nem estava presente mais. Ele já tinha partido. Então, isso aqui não fala exatamente desse homem em si. Amém? Mas isso aqui está nos ensinando sobre, fazendo uma referência ao sacerdócio, ao serviço ministerial. Então, o que a gente tem que entender? Que a bênção, e glória a Deus, ela é derramada sobre o propósito. Amém? Efésios 1:3, você pode acompanhar comigo, diz, vai nos instruir, né? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte, ou com todas as bênçãos, nas regiões celestiais ou espirituais, em Cristo Jesus. Então, Ele já nos abençoou. Amém? Nós falamos muito isso aqui. Certamente você já ouviu sobre isso. E as bênçãos estão nele. Aleluia! Em Cristo, quando nós estamos nele, nós usufruímos de todas essas coisas. Mas nós não podemos querer usufruir dessas coisas sem estar nele. Não é verdade? Nós precisamos amá-lo e estar nele, e aí tudo dele a gente vai usufruir. Porque o Senhor é bom, Ele é dispenseiro, Ele é galardoador. O que é isso? Presenteador. Ele é aquele que ama que nós tenhamos uma vida boa, próspera. Afinal, Cristo conquistou tudo isso para nós naquela cruz. Nele, nós somos salvos, nós somos prósperos, nós somos curados, mas é nele. E para a gente começar, né, a construção desse ensino, é importante que a gente entenda isso. Que sem ele, não estando nele, fora do propósito dele, ou seja, não é só falar que estamos em Cristo, mas é agir de acordo com isso. É caminhar nesse pavimento sólido que é Cristo, conhecendo Ele a cada dia, buscando intimidade, relacionamento. Aí sim, tudo isso que está nele, que vem dele, nos acompanha. Cristo, Ele é o cabeça da igreja. Carol, qual igreja? Verbo da Vida? Outra? Não. Nesse ponto, não é sobre denominação. Igreja, todo aquele que crê em Cristo. Quando nós cremos, nós temos o direito de sermos feitos filhos. Nós nos tornamos o corpo de Cristo. Eu e você, juntos, membros desse corpo. Mas que esse corpo tem um cabeça. E o corpo precisa seguir essas instruções. Cristo é o nosso cabeça. Aleluia! Ele é o cabeça da igreja. Não adianta nós tentarmos buscar instruções em outro lugar. Não vai dar certo. Vamos perder tempo e ainda assim estarmos longe de tudo isso que o Senhor deseja para as nossas vidas. Então, lembra disso. Tudo que temos é nele e por causa dele. Amém? Unidade do corpo, dos membros, com aquele que é o nosso cabeça. E não é simplesmente estar frequentando uma igreja, mas você precisa me entender que existem as duas partes. É necessário, sim, estarmos aqui, fisicamente associados, unidos. O escritor aos Hebreus, lá em Hebreus 10:25, vai trazer uma instrução poderosa. E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem que se aproxima o dia. Se nesse tempo, que essa carta aos Hebreus foi escrita, já tinha gente não querendo congregar, quanto mais agora. Mas a instrução não mudou. Amém? Muito antes, pelo contrário. Se aqui o dia já estava se aproximando, Carol, que dia é esse? O dia em que nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor. Que dia glorioso! Nós precisamos ansiar, desejar. Essa é a nossa maravilhosa esperança. Mas fazer isso do jeito certo. E não de qualquer jeito. Para que esse encontro seja tudo aquilo que o Senhor deseja. Para que eu e você, Fernanda, sejamos chamadas de servas boas e fiéis. Mas isso se estende para todo o corpo de Cristo. Então, a gente não pode deixar de congregar, combinado, estamos aqui juntos, né? Para quê? Para nos incentivarmos ao amor, às boas obras, para conhecer o Senhor,
O dom que está sobre a minha vida não me alimenta, mas alimenta você. O dom que está sobre a sua vida vai servir a este corpo. Isso é maravilhoso. Mas também é necessário uma associação, uma filiação de mentes e corações. Tem um exemplo que uma grande amiga minha, Aline, que está chegando em Montes Claros, estava lá na conferência, recebendo, glória a Deus, ela nos fala sobre o saco de batatas. Pensem em um saco de batatas. Pronto. Lá vai ter batatas de todo jeito. Umas maiorzinhas, outras menorzinhas, uma com as cascas mais limpinhas, outras com as cascas mais sujinhas. E elas estão ali naquele saco. Elas estão juntas ou unidas? Elas estão ali juntas. Mas, quando você lava elas, descasca e faz aquele purê maravilhoso para o almoço de domingo, aí você não sabe mais quem era a batata menorzinha ou a batata maiorzinha. Quem estava sujinha ou quem estava limpinha. Naquele purê, elas estão unidas. Por quê? Porque elas estão comprometidas para entregar aquele prato maravilhoso, que acredito que todo mundo ama. Então, existe sim almoço de domingo, você já ficou pensando, mas presta atenção à palavra. Então, existe sim uma diferença entre estar reunido, juntos, ou em unidade. Então, a gente tem que sempre lembrar desse purê. Do quê? Do comprometimento. Então, claro, é necessário estarmos juntos nesse lugar, recebendo das mesmas instruções, recebendo dessa visão, mas é necessário também nós estarmos comprometidos em servir a essa visão, em fazer aquilo que o Senhor nos chamou. E isso tem diferença. Isso vai ter diferença aonde? No resultado desse purê. No resultado de onde nós vamos cumprir essa visão, que é alcançar todo o norte de Minas com a palavra da fé e o amor. Queridos, essa igreja tem uma visão. O nosso pastor, Paulo Pimenta, a Nath, eles trouxeram essa visão para cá. E eu e você, todos nós, em diferentes níveis, estágios, está tudo bem se você chegou agora, mas você já está conhecendo essa visão. Essa visão não vai mudar. Amém? E nós precisamos estar comprometidos, unidos em unidade, para poder fazer com que isso se cumpra na sua totalidade, sem causar dano, sem causar dor. Existe um propósito do Senhor para cada um de nós, um chamado, algo que cada membro do corpo precisa realizar. E sem ele, a gente não vai conseguir fazer no seu funcionamento máximo. Existe sim jeito. Às vezes, se você perde a mobilidade de algum membro, de você continuar vivendo, mas não é na totalidade. O Senhor nos chama para uma vida e uma vida abundante. Amém? O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Isso está lá no Evangelho de João 10:10. Mas eu vim, e aí é Cristo, né? Cristo veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. A vida na igreja, no corpo de Cristo, não pode ser inferior a isso. Não pode. Nós recebemos pela graça, mas custou um preço alto, preço de sangue, para eu e você estarmos aqui. Nós não podemos fazer desse sacrifício nada menor. Cristo, cabeça da igreja, nós somos a sua igreja. Nós vamos nos apresentar a Ele. Que dia glorioso! Mas a gente precisa fazer isso do jeito certo. Comprometidos, andando em unidade e amor. Esse é um dos valores do Ministério Verbo da Vida. E nós que somos Verbo da Vida, precisamos zelar por isso. Amém? Nós temos um DNA, nós temos um jeito de ser, nós temos a alegria, a vida de fé. Que coisa maravilhosa! Mas a gente precisa fazer isso estando juntos e unidos. Nesse mesmo propósito, nessa mesma visão, que é maravilhosa. Então, 1 Coríntios 1:10. Certamente, quem esteve na conferência nesses dias ouviu sobre isso. Esse era um dos versículos favoritos do nosso apóstolo Bud, que foi o fundador do Ministério Verbo da Vida, aqui no nosso país. Então, todas as conferências que nós vamos, nós ouvimos sobre esses. Se você não foi, não participou dessa conferência, estou aqui para trazer um pouco disso para você. 1 Coríntios 1 e o versículo 10. Presta atenção. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos que concordem uns com os outros no que falam e
que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos em um só pensamento e em um só parecer. Que coisa maravilhosa! E aqui eu destaquei algumas coisas. Primeiro aqui, né, o apóstolo Paulo, ele está trazendo algo que não é uma sugestão. Amém? E ele faz isso, uma súplica a todos. E eu gosto de destrinchar as coisas. Súplica é um pedido insistente e fervoroso, feito em momentos de necessidade extrema. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele não estava sendo dramático. Não, ele estava fazendo um pedido fervoroso, porque existia aqui algo depois dessa súplica que era de necessidade extrema. Glória a Deus. E aí, eu grifei também o todos, porque ele faz uma súplica a todos. Não é só os presbíteros, não é só a liderança, não é só a diretoria, mas é a todos. Então, repete comigo. Está falando comigo? Pronto, então a gente não pode ficar de fora desse pedido fervoroso, daquele que recebeu do próprio Cristo as instruções. Nós precisamos considerá-lo, amém? Estamos até hoje falando sobre ele, sobre coisas eternas. E aí continua. O terceiro tópico, né, que eu grifei aqui. Concordância na fala. Porque ele suplica a todos o quê? Essa coisa tão fervorosa. A gente quer saber o que é. Que concordem uns com os outros no que falam. Meu Deus. E só é possível falar as mesmas coisas quando nós ouvimos e damos ouvidos às mesmas coisas. É preciso considerar. É preciso tomar para si. Porque nessa manhã, a minha voz está sendo amplificada. Então, todos vocês estão ouvindo as mesmas coisas. Mas pode ser, e eu acredito que isso não vai acontecer aqui, que alguns deem mais ouvidos do que outros. Lembra? A palavra fala que quando a palavra é semeada, existem vários tipos de solo. E tem um que acontece mais, que frutifica mais. Hoje a gente não vai entrar nisso, mas depois você busca. Tem lá em Lucas. Então, assim, é ouvir as mesmas coisas, glória a Deus. Nós estamos juntos aqui por um propósito, mas é também dar ouvidos. É a forma como nós ouvimos, considerando aquilo que foi dito, absorvendo. E por isso que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e a gente vai ouvindo, vai se enchendo. Não adianta pedir a Deus mais uma medida de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais nós vamos ouvindo e dando ouvidos, essa palavra vai caindo no nosso coração, vai encontrando um bom solo e vai dando frutos. O que é isso? Vai cumprindo o propósito para o qual ela foi criada. Hoje você está ouvindo sobre unidade, assim como eu, se eu estou ministrando para você, eu sou a primeira que está escutando. Eu já ouvi sobre isso outras vezes. Talvez possa ter alguém aqui que está ouvindo pela primeira vez. E você vai precisar continuar ouvindo. Carol, não é ouvir uma vez só, não? Não. Porque a fé vem pelo ouvir. E fé não é problema quando nós estamos firmados na palavra de Deus. Então, quanto que eu vou ter que ouvir sobre unidade? Queridos, até Jesus voltar. Amém? Isso é maravilhoso, não é? Porque nós podemos fazer isso de forma livre aqui. Ouvir, buscar, você na sua casa, se encher mais sobre isso, é algo importante, amém? Senão não existiria um pedido fervoroso, uma súplica da parte do apóstolo Paulo. E o quarto tópico que eu anotei aqui. Unidos no mesmo pensamento e parecer. O que é isso, Carol? Significa concordar, compartilhar o mesmo pensamento, propósito ou opinião. Olha que profundo. É um conceito de unidade e harmonia. E, frequentemente, está associado a estar em concordância de ideias ou sentimentos, evitando divisões. Significado literal, ter a mesma opinião, disposição mental ou modo de pensar. Só assim, para não ter divisões entre nós. Percebe que é um processo? E é preciso estar disposto para que a gente ande em unidade, para que esse corpo tão diverso... Eu tive uma educação, eu vim de outro estado até mesmo, de outra cultura, e certamente vocês também receberam outra educação, outras bases. Como que a gente vai conseguir andar em unidade? Já que não é uma sugestão. Estando unidos no mesmo parecer, ouvindo e dando ouvidos às mesmas coisas, considerando como que do Senhor aquilo que é
ministrado aquilo que é proposto, amém? A visão que o nosso pastor Paulo recebeu, ela veio do Senhor. E a gente precisa considerar, amém? Ele é um homem íntegro, justo, que nos ama, a ponto de doar a vida dele, o tempo, o dom. Meu Deus, como eu sou privilegiada. E vocês também, queridos. Quando nós chegamos aqui, era uma casinha, mas a visão não mudou. E o nosso pastor Paulo e Nath nunca foram envergonhados ou acomodados, ele sempre falava a visão. Nós vamos alcançar todo o norte de Minas. Então, eu e você, nós temos um pastor nessa igreja que não deixa a visão morrer. O que a gente vai fazer? Pegar junto. Para que o trabalho dele no Senhor não seja um peso, mas que seja leve nos pastorear, que seja uma alegria nos pastorear. Que coisa maravilhosa! Hoje eu estou à frente da diretoria no Rema e é uma alegria para mim fazer isso. Gente, como é bom ter alunos que desejam o estudo das Escrituras, é maravilhoso. Tem gente já para entrar na turma de 2027. Desejando, pegando junto, é maravilhoso, é leve servir ao Senhor. Quando nós estamos comprometidos com essa visão, com esse corpo, amém? Então, todas essas definições aqui são para esclarecer um pouco mais. Um versículo que é tão denso, tão profundo, não é? Pode ser simples na leitura, mas é profundo, é robusto. Por isso que eu gosto de ir destrinchando assim. Então, para não ter divisões entre nós, lembra, ouvir, meditar, considerar. E como isso é possível? O modo operante a gente já viu. Mas, Carol, e na prática? Se às vezes 3 pessoas dá 2-1, como pode isso acontecer? Como? Unanimidade é uma coisa dificílima de se alcançar quando nós estamos lidando com egoísmo. Existe uma duplinha juntada por Satanás, que é o egoísmo e a insubmissão. Porque todo egoísta é insubmisso. Pode ser que por um tempo essa pessoa consiga ali andar junto, até receber algumas instruções. Mas quando o cabeça desse uma instrução que desagrada o insubmisso, ali ele vai romper e vai deixar de estar comprometido. E muitas vezes a gente fala, mas é difícil demais andar junto. Mas isso reflete a dificuldade da própria pessoa. E não do que é. Porque se fosse impossível, não teria uma súplica para a gente fazer. Amém. Porque senão Deus seria injusto. E Ele não é. O que Ele nos pede, por mais desafiador que seja para a carne, é possível. Deus é bom, não é difícil confiar em quem nunca mentiu. Ele é o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. Ele é o nosso eu sou. O que nós estamos precisando? Nós cantamos nessa manhã. Ele é. Mas muito mais do que aquilo que a mão dele pode nos dar. Nós precisamos buscar o que a face dele quer refletir em nós. Unidade no corpo de Cristo. Amém? Nós vamos crescer e nós recebemos muitas palavras sobre isso. Acolhemos todas elas, mas não vai ser de qualquer jeito. Porque o meu pastor, eu ouço isso dele, eu vejo isso saindo da boca dele. Muito mais do que números. Ele quer pessoas buscando e andando em santidade e correspondendo ao que o Senhor quer para as nossas vidas. Ele se preocupa conosco no nível de detalhes. Ele se preocupa se nós estamos acolhendo essa palavra e sendo desenvolvidos no chamado. Ninguém vai ficar para trás, amém? Ninguém vai ficar para trás. Se nós estivermos comprometidos e desejando, nós vamos correr essa carreira, correr com essa visão, alcançar todo o norte de Minas, com a palavra da fé e o amor. Então, como é possível? Me conta. Estou te contando. Na igreja é possível. Diga amém. Amém. Aqui é possível. Porque a igreja ele é esse ecossistema, né? Esse corpo formado por pessoas arrependidas. Nós nos arrependemos, aceitamos ao Senhor, esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro grande arrependimento. Mas a nossa vida, a vida de um filho de Deus, de um crente, é uma vida arrependida. Quer dizer que a gente se arrepende a primeira vez, aí a gente entra para o corpo de Cristo
E a nossa caminhada vai ser de arrependido todos os dias. Hoje eu preciso estar arrependida do que eu fui ontem. Mas, Carol, eu não fiz nenhum pecado escandaloso. Andou em amor na totalidade? Se não, a gente pode andar uma milha a mais. A gente pode se arrepender de algo que nós fizemos ontem, que não se aproximou na totalidade do nosso padrão, que é Cristo, do nosso alvo. Amém? Então, na igreja é possível. É possível. Porque aqui é um lugar de pessoas arrependidas. Esse é o ideal. E se ainda não estão, vão estar. Porque vão ouvir essa palavra, vão receber, amém? E vão crer. Pessoas que abrem mão do egoísmo, das convicções, dos próprios sonhos e planos, para colocar no lugar a vontade do Senhor, que é sempre boa, perfeita e agradável. É muito bom a gente estudar o caráter de Deus. E eu, de forma muito pessoal, amo muito estudar sobre o caráter de Deus. Quem me conhece sabe. Porque quanto mais a gente conhece quem o Senhor é, fica fácil confiar. Eu fui crescendo nesse entendimento. O Senhor é bom, Ele não vai me pedir nada que seja danoso para a minha vida. Por mais que na hora eu não consiga enxergar. Por estar imersa naquela vontade própria, naquele plano, naquele sonho que eu busquei a vida inteira. Amém? E assim vai ser com todo mundo. Algumas pessoas vão abrir mão da profissão como eu abri. Outras não. Mas não importa. Importa que nós estejamos dispostos a abrir mão do que nós éramos antes do Senhor, entendendo que aquele Deus que é maravilhoso, que não mente, que é bom, tem algo melhor para nós. Aí é possível a gente começar a entender essa unidade. Pessoas que não estão buscando os seus próprios interesses. Pessoas que estão buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Tudo aquilo que nós precisamos para cumprir o que o Senhor deseja nas nossas vidas. Amém. Ele é bom. Ele é bom. Em caráter de Deus, eu sempre falo isso. Se você quiser sair daqui com algo, saia com Ele, é bom. Isso resolve, isso é um filtro maravilhoso para resolver todos os nossos problemas. O Senhor pediu algo, Ele é bom, então eu vou e faço. Amém? Então, quanto mais nós desenvolvemos a nossa santidade, mais fácil é andar em unidade e amor. Porque quanto mais carnal, mais insatisfação e divisão. E esse não é o desejo de Deus para a nossa igreja, para a nossa vida, para o nosso casamento, para a vida com os nossos filhos, para a nossa empresa, para o nosso local de trabalho. Esse não é definitivamente o desejo do Senhor para as nossas vidas. E é muito difícil alguém falar, mas eu não concordo com Cristo, eu não concordo com Jesus. Dificilmente você vai ouvir, principalmente no nosso país. Dificilmente. Mas é muito fácil alguém falar, mas eu não concordo com aquele pastor, eu não concordo com o meu líder. Pronto. Aí nasceu a raizinha da divisão, da falta de unidade. Porque nós precisamos estar unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer, entendendo que aquele que o Senhor levantou está ungido, capacitado para nos guiar. Claro, se ele estiver sendo guiado pela palavra. Amém, né, gente? Glória a Deus. Os lobos, o Senhor sempre falou que existiria, mas essa ministração hoje não é para isso. Amém? O Senhor, Ele é aquele que é o justo juiz. Amém? Nele nós estamos guardados, na submissão ao Senhor. Aqueles que Ele levantou, nós estamos guardados. E se alguma coisa de mal essa pessoa fizer, ela vai responder ao Senhor pelas nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, é desse jeito mesmo. É difícil falar que Jesus está errado, mas que pessoas estão erradas é fácil. E aí já deu ruim. Como que arranca uma árvore, Carol, com a mão? Imagina aí, uma árvore com a mão, quando ela é uma arvorezinha. Quando você não deixou aquilo crescer e dar uma sombra. Aí você tira com a mão. É assim que a gente faz quando nasce divisão, contenda no nosso coração. Pequenininho, aquele cheiro de coisa podre, você já arranca. Eu e você precisamos zelar pela unidade no corpo. E isso vai ser
todos os dias, porque todos os dias nós vamos ser bombardeados. Lembra que Satanás, a gente não pode nem impedir que o passarinho sobrevoe a nossa cabeça, mas fazer um ninho pode. Sobrevoou uma seta, um pensamento contrário da palavra, arranca com a palavra. Agora, no momento que ele faz um ninho, a responsabilidade é minha e sua. Então, arranca quando está pequenininho, limpa, conversa, fala, olha, eu pensei isso, me perdoa, me ajuda a colocar o pensamento certo e vai renovando a mente com a palavra. Amém? Unidade é coisa séria. Unidade é coisa séria para o Senhor. E eu não quero estar em um lado oposto ao dele. Amém? Amém? Seria bobeira, seria soberba, arrogância e burrice. Estar em um lado contrário ao do Senhor. Se ele fala para a gente andar em unidade, nós precisamos buscar isso, correr com isso, como se fosse a coisa mais importante da nossa vida. E, de fato, é. Amém? Considerando uns aos outros, considerando que aquela outra pessoa, por mais diferente que possa ser de mim, tem algo do Senhor para a minha vida. E eu preciso considerar ela. Então, lembra dessa arvorezinha. Lembra que o esforço é diário, a manutenção é diária, porque o homem, a carne, né, vai querer dividir. Mas no Senhor, nós podemos zelar por isso. Amém? Nós estamos em união nesse lugar. Mas é debaixo do nosso cabeça, que é Cristo. Aquele que vai nos dar as instruções, aquele que vai nos guiar, que vai dar a visão ao nosso pastor. E descendo sobre isso, nós vamos usufruindo e pegando junto com tudo isso. A unidade, eu anotei aqui também, porque eu acho tão maravilhoso, sempre vai trazer prosperidade. Não importa na igreja, né? Na igreja agora falando como instituição, como esse lugar, como nossas vidas, mas no casamento, na sua empresa, onde você estiver. Queridos, unidade traz bênção, prosperidade, provisão. O exemplo do casamento é muito real. Casar bem, casar certo, é uma das melhores coisas do mundo. Você experimenta um pedacinho do céu na terra, mas casar errado é o oposto disso. Você pode experimentar uma preliminar do inferno na sua vida. Ora, é verdade. Casamento é bênção. Mas isso precisa ser feito com uma justa cooperação, com as duas partes, desejando, um suprindo a necessidade do outro, um desejando ver o outro crescer. Amém? Naquilo que me falta, o João me suprindo. Naquilo que eu posso e devo ser auxiliadora dele, eu sendo. Esse é o desejo do Senhor para as nossas vidas. Amém? Não foi Satanás que criou o casamento. Mas existe um jeito maravilhoso de você viver a vida assim. Ah, mas eu não sou casado, não quero casar, está tudo bem. Mas você vai viver em ambientes, em lugares que você precisa exercitar, aprender e zelar por essa unidade. Amém? Glória a Deus, o Senhor é bom. Você está aprendendo alguma coisa? Então, nós vamos crescer desse jeito. E na igreja não é diferente. Não é. Não pense que é diferente da sua casa, não é. O pastor, para ele governar bem a igreja, ele precisa governar bem a casa dele. Amém? E por que não é diferente? Porque pensa um casamento, um competindo com o outro, que coisa horrorosa. E aqui? Imagine que eu entrego um balão para cada um. Bexiga, balão. Pensa aí, você recebendo agora, viaja aqui comigo, um balão. E aí eu peço para cada um de vocês escrever o seu nome. João vai escrever João, Tati vai escrever Tati. E aí eu vou pedir para todos vocês saírem dessa sala, desse auditório, e eu vou ligar um turbo muito forte e misturar todos os balões. Aí eu vou pedir para vocês entrarem de novo. E quem achar o balão primeiro vai ganhar. Amém? E todos precisam sair dessa sala. Existem 2 jeitos da gente fazer isso. Cada um correndo atrás do próprio balão, machucando uns aos outros, derrubando, pisando no pé, puxando o cabelo. Ou cada um pegar um balão, ver o nome que está escrito e entregar para a pessoa. Amém, igreja? Existem 2 formas da gente fazer as mesmas coisas. Você correndo atrás do seu balão
ou cada um cuidando dos interesses uns dos outros? Esse é o jeito que o Senhor deseja para as nossas vidas. Eu pego um balão, eu vejo que está escrito Jaque, e eu entrego para Jaque. E no mesmo tempo, no mesmo time, no mesmo espírito, no mesmo amor, todo mundo, no mesmo tempo, vai sair juntos. A visão vai ser alcançada, mas o Senhor deseja que ninguém fique para trás. Amém? Nós estamos em um ano que o nosso pastor já falou que precisa exigir de nós, não ele, o pastor Paulo exige de nós, mas essa nova fase exige de nós uma maturidade que a gente não alcançou ainda. O nível de unidade, o nível de maturidade, a vida de fé, a generosidade, o andar em amor nos trouxe até aqui. Mas para essa nova fase nós precisamos crescer mais, ser mais esticados, ser mais experimentados, cuidar mais ainda da vida uns dos outros, no sentido da palavra. Cuidando dos interesses uns dos outros. Amém? O reino de Deus são pessoas. E como é maravilhoso. Olha que exemplo simples. Ontem, nós estávamos indo para a casa de um casal de amigos e Lulu me pediu: mamãe, eu quero levar um brigadeiro para o meu amigo. Não é uma coisa muito simples, mas eu fiquei tão feliz, porque ela ama brigadeiro. E ontem ela chorou porque eu não a deixei tomar café da manhã com brigadeiro. Eu também adoraria tomar café da manhã com brigadeiro, mas a gente faz o que precisa ser feito. E aí, naquele momento que ela podia ter ali aqueles brigadeirinhos só para ela, ela pediu para levar para o amigo. Uma mãe natural, consegui me alegrar com isso. E na hora o Senhor me subiu essa palavra. Imagine eu, Carol, quando você cuida dos interesses uns dos outros. Quando você não considera aquilo que eu te dei como precioso, mas serve aos seus irmãos. Queridos, eu creio em um tempo que essa igreja vai experimentar isso. E ontem eu ainda tive mais gratas surpresas. Uma querida irmã me mandou um áudio: mulher de Deus, tem algum aluno do Rema? Ela está aqui, precisando de uma oferta. Eu falei: tem. Ela falou: pois eu vou abençoar. Esse aluno ainda nem sabe que recebeu, mas agora o ano dele de 2025 está quitado e ele vai poder se rematricular em 2026. E aí, você quer ser o aluno ou a pessoa que é abençoadora? Queira ser aquela que vai suprir as necessidades uns dos outros, porque o próprio Deus se encarrega de cuidar das nossas vidas. E a gente vai entrando nesse ciclo virtuoso, onde cada um vai cuidando do balão um do outro, da vida, se importando no nível de detalhes. Eu ouvi, um pouco da ministração, estava aqui, mas o meu coração também estava lá. E o pastor da sede falando que ninguém corrige aquele que não vê um futuro nele. Sabe, se o meu pastor me corrige é porque ele vê algo em mim. E o futuro que Cristo tanto quer para mim, eu também preciso querer. Mas não dá para fazer isso sozinho. Se eu tiro esse dedo, ele não é mais corpo. Em pouco tempo, ele vai virar uma matéria morta. Se nós achamos que existe vida fora do corpo, em pouco tempo a gente é uma matéria morta. Mas aqui, unidos, juntos e unidos, nós podemos ter vida e vida em abundância. Porque esse é o desejo do Senhor para as nossas vidas. O próprio Criador. Por que o Criador me fez? Eu não sei. É isso que eu respondo na matéria, caráter de Deus. Deus não tem necessidade alguma, porque o Criador cria. Aquele que tem o poder criador, criativo. Ele dividiu conosco essa característica. Não todas. Eu não posso criar nada aqui. Mas algumas sim. E o poder da fala é uma delas. Durante o momento de louvor, Jana ministrou para nós. Com música, com unção, com a palavra, que existe algo na nossa boca que nós podemos falar e ver acontecendo. Amém? Isso precisa estar alinhado com a palavra de Deus. Amém? Eu quero andar em unidade esse ano, ainda mais do que nos níveis que eu já andei. E eu posso abrir a minha boca e declarar isso. Eu posso abrir a minha boca e orar pelos meus alunos do Rema e fortalecê-los em oração, em supri-los com aquilo que eu posso, também financeiramente, mas não só. Encorajando, edificando, consolando, animando. Exortar é isso.
encorajar, amém? Nós podemos fazer isso, eu desejo isso cada dia mais. Existem dias que nenhuma palavra humana pode ser capaz de colaborar para aquela situação. Mas, sabe, nesse corpo a gente precisa encontrar isso. Existem dias que parecem tão escuros, mas aqui, em unidade e amor, nós podemos encontrar isso. Claro, nós temos o Espírito Santo em nós, você está me entendendo. Mas nós também temos uns aos outros. Uns aos outros. Nós somos uma grande família, amém? E isso não pode ser algo bonitinho para a gente postar. Isso tem que ser vivido na íntegra. Aleluia, obrigada, Senhor. Todas as vezes que nós decidimos andar em unidade, eu anotei isso aqui, comprometidos, nós estamos transformando uma parte de nós mesmos naquilo que Deus deseja. Todas as vezes que você abre mão do seu individualismo, daquilo que você acredita, daquela convicção que foi tão fortemente colocada em você como blocos e concretos, você está se aproximando, né, se transformando um pouquinho mais naquilo que Deus deseja e sendo um pouquinho diferente daquilo que você era. E quando nós juntamos, né, esse aglomerado de decisões e escolhas durante a nossa vida, nós estamos nos aproximando de uma criatura celeste, em harmonia com Deus, conosco mesmo e com os irmãos. Mas o contrário também é verdade. E o contrário disso é uma criatura infernal, quando nós não deixamos as partes de nós serem transformadas por aquilo que Deus deseja. A gente vai se transformando nisso. E ao longo da nossa vida, não, presta atenção nisso, não existe em cima do muro. Ou você está correndo em direção a um, ou você está correndo a passos largos em direção a outro. O Senhor deseja, amém, nessa manhã, nos chamar ainda mais para sermos aquilo que Ele deseja. Ainda mais, amém? E eu estou nesse pacote, eu estou incluída nisso. Ainda mais, transformarmos naquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Isso é tão maravilhoso. Isso é tão maravilhoso. O que vai definir essa direção para essa criatura que o Senhor deseja, para outra que Ele não deseja? É a nossa obediência, a nossa disposição em obedecer e praticar a palavra, aquilo que já está escrito, e as direções pessoais que o Senhor vai nos dando. Nós somos guiados pelo Espírito. E existem coisas que não estão na palavra. Coisas muito pessoais, talvez no contrato, onde você vai morar. Enfim, são N circunstâncias que nós lidamos 24 horas por dia. E essas, nós temos aquele Consolador, aquele que não nos deixa só, para nos guiar todas as circunstâncias. E também um corpo unido, bem ajustado, cheio do Espírito, cheio da palavra, para que nós possamos instruir e edificar uns aos outros. Amém? O corpo pastoral dessa igreja, a diretoria dessa igreja, eu faço parte da diretoria dessa igreja, tem essa responsabilidade. E glória a Deus, eu me sinto privilegiada. Mas quando eu não era da diretoria, eu também tinha. E você continua atento. Nós estamos construindo algo nas pessoas o tempo todo. Não adianta. O jeito que a gente senta, o jeito que a gente passa pela música, pela oração, nós construímos, nós imprimimos algo nas pessoas o tempo todo. E o que a gente está fazendo com isso? Vamos fazer coisas boas, amém? Vamos fazer coisas boas. Esse é o desejo do Senhor para nós, para essa igreja, para esse tempo. Se envolva, se comprometa com o que tem sido desenvolvido aqui. Não é porque o pastor Paulo, a diretoria, não tem nada para fazer. É porque nós amamos a sua vida, a ponto de ser guiados pelo Espírito e entender. Agora é isso, agora é isso, agora é isso. E a gente pega junto. Amém? Não andar em unidade é soberba. Achar que você pode ter uma ideia, né, um estilo de vida melhor do que o que Deus estabeleceu. Cuidado. Sabe aquela ideia, eu vou ser igreja em casa. Não existe isso. Nós somos corpo aqui. Claro, você vai ser filho, enfim, onde você estiver. Mas esse ajuntamento é importante, porque quebra em nós o orgulho, a soberba, a ideia de que nós somos autossuficientes. Nós não somos autossuficientes. Nós somos dependentes uns dos outros e todos do Senhor. Amém?
Não andar em unidade é soberba. Pode ter uma palavra bonitinha, timidez, recluso, blasé, mas não. Amém? Vamos nomear as coisas certas. Para andar juntos, queridos, é preciso a gente se despir, deixar para trás aquilo que a gente aprendeu, para vestir a roupa nova do Senhor. Quando uma pessoa ela trata o seu caráter, ela consegue enxergar aquilo que precisa ser melhorado. Quando uma pessoa considera a bondade do Senhor e vai se aproximando dessa bondade, ela consegue ver nela mesma aquilo que já caminhou, já progrediu para o bem e aquilo que precisa melhorar. Quando uma pessoa desconsidera, ela não consegue distinguir nenhuma das coisas. Sabe, o sono? Nós só entendemos o sono quando nós estamos acordados. Você não entende ele quando você está dormindo. Assim são as coisas do Senhor. Amém? Aleluia. Nós não podemos entender quando nós estamos dormindo. Mas nós estamos aqui nessa manhã para nos encher dessa palavra e para entender dentro de nós aquilo que ainda pode ser melhorado, aquilo que nós ainda podemos avançar. Pessoas que desconsideram isso, não entendem bem nenhuma das duas coisas. Mas nós não estamos aqui para frustrar os planos do Senhor, amém? Tem um livro do C.S. Lewis que é maravilhoso. Eu gosto muito. Chama O Grande Divórcio, ou A Grande Separação. E ele nos instrui que nós não podemos querer ir para o céu levando um pouquinho de inferno. Carol, o que é isso? É quando você já sabe que existe algo em você que precisa ser mudado e você quer ir para o céu agarrando ele. Não! A gente não pode querer ir para o céu levando um pedacinho do inferno. Se você não sabe de algo, o Senhor é misericordioso. Mas se Ele já te falou, para de fazer isso, para de fazer aquilo, conserta isso, é você querer ir ao encontro dEle, carregando um pedacinho do inferno. Não faça isso. Amém? Seja humilde o suficiente para reconhecer, Senhor, eu preciso de ajuda, eu preciso estar junto do corpo, para que eu seja instruído, lapidado, melhorado. Aleluia, o Senhor é bom, nós queremos nos encontrar com Ele, deixando para trás tudo aquilo que nós já reconhecemos, que precisa ser deixado, amém? Filhos obedientes, filhos comprometidos com a vontade do Senhor. Existem instruções mais simples, existem instruções mais robustas, mas em todas elas nós precisamos estar dispostos. Amém? Glória a Deus. O meu tempo está acabando, então eu quero ler com você Efésios 4, a partir do versículo 1. Efésios 4, 1, e vai dizer assim: como prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É preciso se esforçar para andar em unidade. E isso só é possível através do amor. Não tem como, sem esse vínculo da perfeição, nós deixarmos as nossas convicções, os nossos achismos, aquilo que a gente gosta, não gosta, para andar em unidade. Só tem como fazer isso através do amor, amém? A fé, ela opera pelo amor. E o justo vive pela sua fé, pela sua fidelidade. Tem um exemplo que o pastor Paulo deu há alguns anos atrás, mas ele é inesquecível para mim. Alguém um dia desenhou quadrinhos e ele desenhou como era no inferno. Todo mundo que estava lá era igual, você imagina uma pessoa, porém o cotovelo dela era virado para trás. Alguém já viu essa tirinha? Então vocês vão, quem não ouviu vai aprender. Pensa nisso, pensa no inferno com pessoas, igual a gente conhece pessoas, não estou falando de um rabo, não estou falando de pessoas com chifre, estou falando de pessoas como você conhece pessoas, só que o cotovelo virado para trás. E aí tinha uma mesa, um banquete. Agora imagina, né, a higiene desse povo comendo. Aquela coisa horrorosa na mesa. As pessoas tentando comer puxar a comida com os dentes. Horrível, né? E no céu?
era igual, só que as pessoas alimentavam umas às outras. Amém? Do mesmo jeito, mas o espírito era diferente. O modo como as coisas eram feitas eram diferentes. Não eram pessoas por si mesmas, mas pessoas suprindo as necessidades umas das outras. Existe poder na unidade. Existe poder nessa associação. Quando nós fazemos isso, cheios do Espírito, cheios de bondade, cheios de amor. Amém? O Senhor é bom. Fique de pé. Vamos orar um pouco. Nós não precisamos estar com os cotovelos virados para trás, para servir uns aos outros em amor, para suprir as necessidades uns dos outros. Amém? Para fazer aquilo que o Senhor deseja. Isso não é mimar, mas é desenvolver, trazer o nosso irmão para aquele lugar de crescimento, de ajuste. Ninguém gosta de filho mimado. Agora um filho muito bem educado, corrigido, glorifica o Pai. Amém? Cheio de amor, cheio de bondade. Glória a Deus. Queridos, a atitude fatal é se acomodar, dando-se por satisfeitos por menos do que a perfeição que é Cristo. Amém? É horrível você viver desse jeito e você achar que já chegou. Nós estamos caminhando para essa perfeição que é Cristo. Não chegamos, mas não vamos deixar de correr essa carreira. Amém? Pai, eu te rendo graças por essa manhã, porque o Senhor é bom e porque a tua bondade, Pai, dura para sempre. Te agradeço, Senhor. Te agradeço porque nós estamos em um lugar que estamos tanto juntos quanto unidos para desenvolvermos toda a tua boa obra, para chegarmos, Pai, e olharmos para aquilo que é perfeito. Obrigada, Senhor, por esse corpo unido, muito bem ajustado, no qual nós vamos nos incentivar ao amor e às boas obras e a avançar naquela visão que o Senhor depositou no coração do nosso pastor Paulo e da Nath. Obrigada por eles vivendo os melhores dias da vida deles e por nós sendo cooperadores de tudo isso. Nós não queremos, Senhor, ficar pelo caminho, porque o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem, mas nós desejamos avançar para o plano e propósito que o Senhor mesmo estabeleceu sobre nós e sobre este lugar. Eu te rendo graças em o nome de Jesus. Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso. Obrigada, Jesus, de amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão.
precioso és para mim, querido. Obrigada, Pai. Obrigada. Nós temos esse privilégio de